alegria ter você aqui. Seja muito bem-vindo a mais um estudo do canal Escatologia Consumada. Meu muito obrigado por separar este tempo para aprender, para examinarmos a palavra de Deus. É maravilhoso contar com você, que já nos acompanha, e também com quem chega hoje pela primeira vez. Se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora, se inscreve. Isso é muito importante para o crescimento do canal, também para outros irmãos poderem alcançar, essas grandes verdades. Hoje vamos falar sobre um tema que, para muita gente, ainda é motivo de dúvidas. Qual é o verdadeiro batismo bíblico para os dias atuais? Um assunto que vai trazer clareza para que você saiba exatamente qual batismo permanece na nova aliança. Como está escrito em Efésios capítulo 4 e versículo 5, onde nós vamos ler para nossa meditação, para a introdução de nosso estudo. Vamos lá, Efésios capítulo 4, versículo 5, nos diz: uma só fé, ou seja, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Vamos gravar isso, um só batismo. Então, é sobre esse assunto que vamos refletir juntos hoje. Fica comigo até o final do vídeo, porque cada detalhe vai te ajudar a ter uma fé mais firme. E não esqueça, deixa aí um comentário contando o que você achou do estudo. Agora vamos direto ao conteúdo de hoje. Sei que você, assim como eu, já tivemos um conhecimento prévio exatamente sobre batismo. Todos que chegam a uma determinada denominação religiosa em si, que eles pregam batismo, eles vão diretamente lhe propor para que você seja adepto daquela denominação, terá que ser batizado em água. Isso mesmo. Mas na verdade, qual é o ponto de apoio que tem quando se prega batismo em água? Vamos lá usar dois pontos básicos para que nós possamos ter uma ideia do que venha realmente as pessoas pregarem o batismo. Vamos lá. Primeiramente, vamos em Mateus capítulo 28, versículo 19, que é o mais generalizado para todas as questões sobre batismo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Portanto, aqui nas palavras do Senhor Jesus Cristo, ele ordenou aos discípulos para que se batizassem no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui é um dos pontos central. Mas tem outro batismo desse quais veio por uma interpretação deste batismo em Mateus 28, 19. Que na verdade em si é o batismo de Atos capítulo 2, versículo 38. Vamos lá, Atos capítulo 2, versículo 38, que nos diz: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Portanto, esse batismo aqui é diferente, por muita denominação, de se usar os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, que na verdade são títulos. E então de lá veio uma interpretação para que se batizassem no nome do Senhor Jesus Cristo, como é escrito aqui em Mateus capítulo 28, versículo 19. Capítulo 2, versículo 38. Portanto, a situação qual dos dois batismos? São esses dois batismos, um desses dois? Nós queremos relatar, queremos expor, esclarecer dentro desse estudo? Não. Na verdade, não é este o batismo. O batismo central que nós queremos abordar, na verdade, é o batismo no Espírito, exatamente. Mas, para isso, nós temos que, então, deixar esclarecido o que vem através do entendimento da necessidade de muitos batizarem usando a água ainda nos nossos dias. Então, para isso, nós temos que esclarecer esse ponto. Partindo do princípio ali de Mateus, vamos lá, Mateus capítulo 28, versículo 19, Mateus, capítulo 28, versículo 19,
portanto, ir ensinar todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma coisa, primeiro que nós temos que analisar, quem é que está falando? Nós então entendemos que é Jesus Cristo, o Filho do Homem. Segunda situação, para quem ele está dirigindo a palavra? Nós vamos entender que era para os apóstolos. Vamos ver isso aqui, o versículo 13, dizei, né? Vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Quer dizer, não, aqui é outra situação. Vamos ver, aqui, versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que eles tinham designado. Aí continua, né? E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ir ensinar a todas as nações, batizando o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja bem, que Jesus Cristo tem 3 situações. Primeiro, é os próprios Jesus, o Filho do Homem, que está ali. Segunda situação, dirigindo a palavra para os seus discípulos. Terceiro, situações, eles ainda viviam no tempo da lei de Moisés. Bom, então analisando nesse texto, nós vamos abordar o contexto. Na verdade é isso. Portanto, o batismo em água, será que é algo válido ainda para esses rudimentos para dentro da nova aliança, na graça de Deus? É isso que nós estamos abordando dentro do assunto. Portanto, vejamos, na questão primeira do Senhor Jesus Cristo, nós temos que ver pela palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo, em primeira instância, ele não veio para um povo gentil. Não. Ele não veio para uma outra nação, a não ser a nação de Israel. Isto tendo em vista que Israel estava debaixo da lei de Moisés, e por isso, por ele estar debaixo da lei de Moisés, eles, no caso, eles transgrediram a lei, conseguiram realmente se distanciar do relacionamento com Deus pela morte espiritual, e assim houve a necessidade de uma redenção, que é o caso do Senhor Jesus Cristo. Portanto, vamos ver essas questões mais próximo da palavra. Primeiramente, vamos para Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas, abra sua Bíblia, né? Gálatas capítulo 4, versículo 4 e o 5. Vamos lá. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Para redimir, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Quando eles recebermos, nesse sentido, eles estão falando ainda quando o apóstolo Paulo estava vivo, tá? Então vejamos que Jesus Cristo, primeiramente, ele nasceu debaixo da lei. Quer dizer, ele nasceu no tempo da lei. E debaixo da lei. O que significa debaixo da lei? Que é sob a lei. Significa sob a tutela, sobre, na verdade, a obediência à lei. Exatamente isso. Jesus Cristo, na verdade, inclusive, ele foi circuncidado ao 8º dia, por quê? Para dar cumprimento à lei. Vamos lá. Depois nós vamos para a segunda questão, que é a questão dos apóstolos, e a outra questão, que é o tempo ainda que nós estamos já vendo aqui o tempo da lei. Então, Lucas capítulo 2, versículo 21, nos diz o seguinte: e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então vejamos que, na verdade, como diz a própria palavra de Deus aqui, que o menino foi circuncidado, ou seja, cumprindo, sim, entendeu, os rituais, entendeu, da lei de Moisés. É o que diz Gênesis capítulo 17, versículo 5, Deus falando com Abraão. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será... Não, é o versículo 10. Versículo 10. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós. Deus falando com Abraão. E a tua descendente, e a tua semente depois de ti. A semente que Deus está falando de Abraão, nesse sentido aqui, é a semente carnal, tá?
Israel segundo a carne. Não é o Israel espiritual. Temos que separar as duas situações. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, isso será por sinal do concerto entre mim e vós. Então, quer dizer, os filhos de Israel segundo a carne, tá? Por que segundo a carne? A Bíblia fala claramente sobre Israel segundo a carne, né? E também fala do Israel espiritual. Israel segundo a carne, nós podemos ver isso em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 18. Olha só, versículo 18. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem sacrifício não são porventura participando do altar? Ou seja, de uma certa forma, primeira parte, Israel segundo a carne significa Israel sob os preceitos da lei, para viver pela lei e cumprir a lei, obedecendo a Cristo, né? Obedecendo, sim, cumprindo as obras. Exatamente, era cumprindo as obras. É por isso que o Jesus Cristo ele veio debaixo da lei, já começando a ser circuncidado. Porque a Bíblia diz claramente, que nós lemos a passagem que nos diz exatamente que ele veio sobre a lei, e ali sim, ele estava agora sendo circuncidado. Bom, outra situação que nós podemos observar, que o Senhor Jesus Cristo, sim, ele foi até mesmo ministro. Olha, é pesado isso. Mas, para nosso tempo, sim, para quem quer viver debaixo dos rudimentos da lei, isso é algo até estranho a gente falar, o que eu vou falar agora. Jesus Cristo ele foi ministro da circuncisão, ou seja, ministro da lei. Exatamente, da lei de Moisés. Vamos lá. Romanos, capítulo 15, versículo 8. Olha o que nos diz, olha. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Ou seja, para que houvesse cumprimento de tudo que a lei prescrevia ser cumprido em Jesus Cristo. Olha aonde nós estamos chegando. Para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Que tudo se cumpriu em Jesus Cristo. É o que diz Lucas, capítulo 24, versículo 27. Olha, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Portanto, a circuncisão, como fazia parte dos rituais ali da lei, Jesus Cristo, ele cumpriu esses rituais, porque tudo se cumpria, ele dizia, veio a ser cumprido em Jesus Cristo. E o batismo, por sua vez, foi cumprido também? Sim, Jesus Cristo cumpriu aquilo que estava prescrito na lei em si, para que houvesse agora o fim todas aquelas obras, agora para que nós vivêssemos pela fé. Vamos lá, Mateus capítulo 3, versículo 15. Mateus capítulo 3, versículo 15, é o que nos diz. Então ia até com ele Jesus, vamos lá ver se é isso mesmo. Mateus, não tem Mateus 3, 15. Mateus capítulo 3, versículo 15. Jesus, porém, respondeu, vamos ler mais um pouco antes, né? Vamos lá. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Olha só, começando, né? Mas João opõe-se-lhe dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixai-os por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Pronto. Jesus Cristo estava cumprindo a justiça que havia no batismo por ser um ato de purificação. É exatamente isso. O batismo era em si um ato de purificação. E o que vinha a ser esse cumprimento? É que, na verdade, a purificação que nós recebemos hoje não foi através do batismo em água, não. Foi do cumprimento que houve ali em Jesus Cristo como Cordeiro de Deus derramando o seu sangue. É isso. Em João capítulo 1, versículo 29, diz o seguinte,
No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, se o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado, como que ele tiraria o pecado? A palavra de Deus nos diz que ele purificava e nos purificou através do seu sangue. Exatamente o que o batismo, na verdade, que era uma purificação, entendeu? Dos rituais da lei de Moisés, agora se cumpriu em Cristo. Vamos ver isso? Vamos. Primeiramente, vamos mostrar que o batismo é um ato de purificação. Em João capítulo 3, versículo 25, existiu então ali, no caso ali, onde os discípulos de João Batista, eles tiveram uma discussão com os discípulos de Jesus acerca da purificação. E do que se tratava ali a respeito, a fato da purificação? Exatamente sobre o batismo. Vamos lá. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Olha só, qual era na verdade em si a questão da purificação? Era exatamente sobre o batismo. Exatamente, porque na verdade no Velho Testamento, os rituais da lei, tudo existia uma purificação de lavagem com água, para poder realmente entrar no templo, ali no lugar santo, tinha que se purificar com água. Quando vocês tocassem no esquife, né, que era a questão ali dos mortos ali, teria então que se lavar e assim por diante. Mas nós fomos purificados, não foi através da água, mas sim através do sangue de Jesus. Vamos lá? 1 João, capítulo 1, versículo 18. Olha o que nos diz. Foi João. 1 João, capítulo 1, versículo 18. Não, 1 João, capítulo 1. Não está errado aqui, espera aí. 1 João, capítulo 1, versículo. 1 João, vamos lá de novo. Capítulo 1, deixa eu ver se é o versículo 9. É o 9, versículo 9, tá? Então vamos lá. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nossos pecados, dissemos que não tem pecado. Não, deixa eu ver, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Deixa eu ver aqui. Dissemos que temos pecado, como com ele. Deixa eu ver aqui então. Que o sangue, né, de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Purifica de todo o pecado. Exatamente isso. 1 João capítulo 1, versículo 7. Eu estou bem aqui em cima. Quem estava vendo isso aqui? Vamos lá. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, do seu Filho, nos purifica de todo pecado. E foi exatamente o que aconteceu. Então, quer dizer, agora, entrando para o batismo, não vamos nem falar agora no batismo de Atos 2,38, não. Vamos concluir esse assunto aqui. Então, na verdade, Jesus Cristo ele cumpriu esse ritual do batismo ali, porque ele veio no tempo da lei para cumprir a lei, e o batismo, que era um ato de purificação, estava ali na rota de ser cumprido em Cristo. Portanto, voltando a Mateus capítulo 28, 19, nós lemos aquela passagem, que Jesus falando para os discípulos: portanto, ensinar todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós já sabemos que Jesus Cristo ele veio no tempo da lei. E agora, por ele estar no tempo da lei, cumprindo a lei, sendo ministro da lei, como nós vimos, nós ainda vamos complementar com um assunto ainda. Em Mateus capítulo 23, versículo 1, diz o seguinte, olha. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que os vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem
e não praticam. Ou seja, é questão dos sacerdotes, eles ensinavam a lei, os sacerdotes, só que eles não praticavam a lei. Mas Jesus Cristo está falando que era para eles, os discípulos, praticarem o que os sacerdotes mandavam segundo a lei. Porque Jesus Cristo, como nós lemos em Romanos capítulo 15, versículo 8, Jesus foi ministro da circuncisão e precisava que sinal que a lei prescrevia. Inclusive em João capítulo 4, versículo 8, Jesus Cristo, João capítulo 4, 8, versículo 4. Em João capítulo 8, versículo 4, Jesus Cristo, inclusive, ele, não é aqui João 8, versículo 4, vamos ver aqui, é que Jesus, ele mandou, né, o que tinha sido curado, né, entregar a oferta ao sacerdote. Exatamente, vamos lá, essa Mateus 8, versículo 4. É sempre assim, eu fico bem em cima, mas às vezes passa batido, não sei como, né? João capítulo 8, versículo 4, olha o que nos diz. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, não, calma aí. João capítulo 8 e versículo 4. É Mateus 8, versículo 4. Eu estaria confundindo mesmo. Mateus 8, versículo 4. Olha o que nos diz. Novamente o transporte. Não, de jeito nenhum. Oxe, o que é que está acontecendo? É Mateus 4. Eu estou Mateus 4. Que isso? Mateus 8, eu estava no 4. Agora sim. Disse-lhe então Jesus. Olha, Jesus falando aí para. O que foi curado, né? Vamos dizer assim, né? Que foi purificado da lepra, é o que diz o versículo antes. Jesus, estendendo a mão, tocou dizendo, quero ser limpo, Aí ele tocou dizendo, quero ser limpo, né? Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quer ser limpo, vamos dizer assim. E logo ficou purificado da lepra, né? O leproso queria ser purificado da lepra. Agora Jesus vai e diz, disse-lhe então Jesus, olha, não os digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Viu? Jesus Cristo era ministro da circuncisão, ministro da lei, na verdade. Porque ele veio para cumprir a lei, é o que diz exatamente Mateus capítulo 5, versículo 16 e 17. Olha o que diz. Versículo 17 e 18. Jesus falando, não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. E ele cumpriu, na verdade, sim. Vocês viram que nós passamos pelas passagens bíblicas, desde dele ter sido circuncidado, dele ser ministro da circuncisão, dele obedecer o batismo, e ali também. Porque, em verdade, eu vou dizer que até que o céu e a terra passem, nem um jota um tio se eu me tirar da lei sem que tudo seja cumprido. É por isso que ele, agora em Mateus capítulo, agora você sabe, né, agora, que Mateus capítulo 28, versículo 19, agora está aí ele mandando os discípulos batizar, porque ele estava no tempo da lei e ainda não tinha sido cumprida a lei, tá? A lei, na verdade, em si, espiritualmente, sim, mas ainda ela estava em vigor, ainda a lei, porque o templo ainda estava de pé, ainda se oferecia sacrifícios, ainda se oferecia dízimos, o dízimo, no caso da lei, ainda para os sacerdotes, é o que diz ainda Hebreus capítulo 9 e versículo 7. Mas no segundo sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos culpas do povo. Dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. E quer dizer, o tabernáculo ainda, quer dizer, o templo ainda estava de pé. Inclusive, em João capítulo 3, né, versículo, deixa eu ver se é o 5, versículo 3. Não é Atos, na verdade. Atos capítulo 3, né, e versículo 5 diz o seguinte, versículo 1. Versículo 1, olha assim, Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração nona. Aí vejamos, o templo estava de pé, então quer dizer que a lei estava ainda imperando ainda naqueles dias. Tinha um império da lei ainda. Por isso os discípulos receberam o ordem de Jesus Cristo para batizar, porque eles estavam naqueles ritos da purificação dos pecados. Mas você, nós, não.
nós não fomos purificados com água, mas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo através da palavra. Vamos ver isso? Em Efésios capítulo 5, versículo 26. Para santificar, purificando com a lavagem da palavra, pelo Espírito de Deus, né? Então vejamos que os discípulos também, olha só agora, nós verificamos a primeira parte foi a questão do Senhor Jesus Cristo, onde ele escolheu o discípulo, né, para emitir aquela mensagem da ordem de batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vimos a questão do tempo da lei, que Jesus Cristo veio no tempo da lei, era o ministro da circuncisão, veio para cumprir a lei. Nós vimos também agora, vamos ver agora, que os discípulos receberam aquela ordem, não foi para sair batizando, entendeu? O que não era judeu, na verdade, em si. Jesus, a Bíblia fala claramente, aqui em Mateus, lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, novamente. Portanto, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Porque, na verdade, em si, todos aqueles, na verdade, em si, que estavam ali no dia de Pentecostes, eles receberam essas orientações e foram batizados. Só que no dia de Pentecostes, os apóstolos não usaram os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, porque eles reconheciam um único Deus e não três pessoas distintas como pregam as demais religião, né? Mas se batizaram no nome de Jesus Cristo. E ali havia varões, que a Bíblia fala de todas as nações, mas a mensagem foi dirigida exclusivamente para os judeus, tá? Vamos ver isso, primeiramente, em Mateus capítulo 10, versículo 5. Vamos lá. Jesus enviou estes 12, olha só. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritano. Viu que não era para essa mensagem não era para os gentios, e sim para os judeus. Mas ir diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está aí. A mensagem quanto ao batismo era para os que estavam debaixo da lei de Moisés. Isso mesmo, sim. Por quê? Porque Jesus Cristo, na verdade em si, ele não veio para outras pessoas, senão para os que estavam debaixo da lei, que era o povo de Israel. É o que o próprio Senhor Jesus Cristo falou aqui, ó. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está aí. Por isso ele mandou os discípulos também que batizassem, mas sim. Agora não focou na passagem 28, 19, não está explícito ali, mas aonde os discípulos receberam a comissão, que foi em Mateus capítulo 10, onde nós lemos agora, foi recebido para que fosse ir às nações, a nação de Israel. E no dia de Pentecostes, vamos ver isso então, que também a mensagem foi dirigida, entendeu? Ali para o povo judeu, tá? Então, a mensagem no dia de Pentecostes, né, foi dirigida ao povo judeu. Exatamente. Vamos ler essa passagem em Atos, capítulo 2 e versículo 5. Atos capítulo 2, versículo 5. Vamos lá. Opa. Atos capítulo 2, versículo 5. E em Jerusalém, olha só, e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Agora ali você diz assim, não, mas está aqui, as nações estavam aqui. Não, veja bem, os judeus em si, no antigo pacto, eles tinham sido dispersos a todas as nações. Quer dizer, aqui está falando em primeira instância. E em Jerusalém está habitando judeus. Os judeus. Varões religiosos, quer dizer, os judeus, varões religiosos. Ou seja, que estavam espalhados em todas as nações. Como nós podemos ter uma prévia desse entendimento? Deixa eu ver se em Mateus, depois nós voltamos aqui. Israel, ou seja, estava, se eu não me engano, em Mateus, estava dispersos em todas as nações, né? Se eu não me engano, aqui em Mateus, vamos aqui em Mateus, em João capítulo 18, versículo 30. Deixa eu dar uma olhada aqui, só um momento aqui.
Israel disperso. Disperso. Deixa eu aumentar aqui. Novo Testamento. Só um momentinho aqui, rapidinho. Tem que caçar, que é muito importante essa passagem. Novo Testamento. Vamos lá. João, capítulo. Não é nenhum desses aqui. Pedro, também não. É em João, se não me engano. Eu quero ler uma passagem que nos diz que eles realmente tinham se disperso. Eu não sou. Em João. Em João, capítulo. João, capítulo 11. E o versículo 51. Vamos lá. Em João, capítulo 11, e o versículo 51. Olha o que nos diz. Vejamos, vamos ler um pouco mais adiante, né? Do versículo 49, né? E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhe disse, vós não sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, aí diz o comentário aqui, ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Olha só. Então, na verdade, sim, os filhos de Deus que andavam dispersos entre as nações. Portanto, Israel, na verdade, sim, que hoje nós conhecemos, hoje não é o Israel carnal, sobre a carne, mas é um Israel espiritual. E Israel, do qual está se tratando aqui, que eles estavam dispersos, exatamente aqueles escolhidos, exatamente os escolhidos, não tratando de Israel segundo a carne. A Bíblia fala claramente, em Romanos capítulo 2, e versículo 9, Romanos capítulo 2, versículo 9, que nos diz o seguinte, Romanos, né? Capítulo 2, versículo 9. Deixa eu ver aqui, não é no exterior, ou seja, vamos mais aqui. Aqui, intervendo no judeu e também no grego. Deixa eu ver aqui de novo. Seja, Israel é o do interior, né? Na verdade, sim. Romanos capítulo 2, versículo 28. Nós só estávamos um pouco mais atrás. Então, porque não é judeu o que é exteriormente porque não é judeu o que é exteriormente, nem a circuncisão o que é o exteriormente na carne. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não da letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, na verdade, sim. Bom, então agora vamos para Atos, que nós estamos vendo isso aqui, que lá no dia de Pentecoste havia justamente os judeus. Vamos lá? Atos capítulo 2 e versículo 14. Atos capítulo 2, versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, olha só, seja-vos isto notório e escutais minhas palavras. Então, quer dizer, todos aqueles ali que estavam varões religiosos eram judeus. E isso ali, porque na verdade a palavra em si era voltada para os judeus. Portanto, tanto o batismo, Atos 2,38, como diz a palavra aqui, como Mateus capítulo 28, versículo 19, tudo se tratava da purificação. E nós sabemos que nós não fomos purificados através de batismo, porque ali tudo estava se cumprindo em Cristo. É por isso que Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que tudo se cumpriu em Cristo. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E quando, ainda assim, Atos capítulo 2,
e versículo 38, que diz que o batismo era para perdão dos pecados, como diz a palavra aqui, o próprio Pedro, ele reconheceu depois, porque na verdade quem recebeu o evangelho da graça não foi os apóstolos Pedro, não foi o apóstolo João, quem recebeu, na verdade, o evangelho da revelação da graça foi o apóstolo Paulo, tá? Por isso o apóstolo Pedro ainda não tinha obtido a revelação dada exclusivamente para que ele pudesse entender que ele estava se cumprindo em Jesus Cristo, tá? Tudo aquilo ali. É por isso que Hebreus capítulo 9 e o versículo 26 diz que, na verdade, por uma só obra, o Senhor Jesus Cristo agora cumpriu tudo aquilo ali. Vamos lá. Toda maneira, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Portanto, se eles aniquilou o pecado, não há mais uma forma inventada de que se possa se submeter ao batismo para perdão dos pecados. Isso é contradizer a própria palavra de Deus. Inclusive, o próprio apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, ele reconhece que aquele batismo em água não salva, não perdoa o pecado nem nada. Vamos lá. E que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. Ou seja, pela ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, o batismo agora é espiritual. É o batismo da cruz. Conforme Romanos capítulo 6, versículo 3 a 4. Olha o que nos diz. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. A verdade é isso. Por isso agora, nós ressuscitamos e agora se nós sentamos com Cristo nas regiões, estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. É o que diz Efésios capítulo 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Não é espera de ser purificados os pecados através de batismo algum de água. Nós já nascemos justificados em Cristo. Portanto, chegamos aqui a uma conclusão desse maravilhoso estudo. Meu muito obrigado por chegar até aqui. Que bom, né, ter você junto nesse estudo edificante. Seja você novo por aqui ou alguém mesmo que já caminha conosco, né? A sua participação é motivo de muita alegria. Continue assim mesmo, tá? Nos acompanhando. Deixe o seu like agora mesmo também. Inscreva-se no canal Escatologia Consumada se ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo para com outros irmãos também, que também precisam entender a verdadeira, ou seja, o evangelho verdadeiro da graça de Deus e sobre esse assunto que nós acabamos de estudar. Ative o sininho se ainda não ativou o sino das notificações, né, para não perder nenhum conteúdo que publicamos semanalmente aqui neste canal, tá? É claro, não se esqueça de comentar o que você aprendeu, as suas opiniões, pode deixar, não tem problema, tá? E que Deus falou ao seu coração nesse estudo, tá? Sua interação edifica ainda mais nossa comunidade. Que a revelação da palavra continue iluminando seu entendimento e nos vemos aí nos próximos vídeos, tá bom? Nós vamos ver se Deus assim nos permitir.